Não. Não? Então, Eu consegui decorar a música, mas eu entrou a consegui Sayuri. umas 2 vezes. É? Entrou a Sayuri. Tá. Tudo bem. Tá gravando, né? Aham. Então tá bom. Tá. Gente, ó, deixa eu falar aqui com vocês. Ontem eu postei, na verdade, não era nenhuma aula, né? Era um comentáriozinho para vocês. Então, bom dia a todos, em primeiro lugar, né? Já falei para falar novamente. Até mesmo porque eu montei tudo aqui para ver se, né? Fiz o teste a semana inteira. Ô, Pro, eu acabei esquecendo de assistir porque eu tava fazendo a lição de inglês. Não tem problema, tá? Eu mandei até depois para vocês até no Hoje eu vou assistir WhatsApp. hoje. Bom dia, bom dia, Miguel. Até mesmo para que vocês depois, se vocês dão uma olhadinha, não tem problema, tá? E para a gente se acertar, não tem problema algum, né? Não deu tempo, também aquele horário já estava bem tarde, que teve várias reuniões ontem e acabei muito tarde. Tá? Então a gente vai organizando dessa maneira, mas vocês ficam assim em paz. Aí depois vocês dão uma olhadinha lá. Eu só não quero que vocês fiquem confusos, tá? Então, gente, o que acontece, né? A gente está estudando agora a parte da hidrografia que a gente vai terminar, que a Pro colocou lá. Combinado? Certo? Pro, Oi? que página? A página já vou pegar. Espera aí que eu já vou abrir minha apostila aqui. Eu já vou pegar para vocês. Eu só estou dando uma olhadinha aqui. Oi? Isso, a gente vai organizar. Depois, se ficar algum exercício, eu já vou pegar também para vocês irem fazendo, tá? Então, gente, presta atenção aqui. Vocês, na verdade, vocês conseguiram entender a ideia do que é o estudo da hidrografia. Vocês precisam guardar isso e saber disso. Sim ou não? Sim. Sim, tá. Tá, então a hidrografia é todo o estudo do que, gente? Da água. Tá? E aí a gente percebe que, na verdade, esse estudo da água, ele envolve o mundo todo, porque ela é a maior base do quê? De sustento, de sobrevivência de uma população. A gente não consegue, e a gente não tem essa questão se a gente não tiver uso da água. A gente jamais, né, consegue viver. Se eu olhar o mapa mundi, tá? Lembrando do mapa mundi aqui. Vocês olhando o mapa mundi, vocês acham o quê? Que lá tem mais espaço de terra ou mais espaço de água? Mais espaço de água. Mais espaço de água. Quem é essa riqueza aí, meu Deus? Pro, que Irmã. página? Ah, ô lindeza, tudo bem? Tudo bem? Sim. Ah, você é muito linda. E aí, gente, vamos lá. Então, aí, na verdade, o que a gente vai entender, né? Eu vejo que eu tenho mais espaço de água do que de terra, né? Mas mesmo porque... Eu só estou dando uma explicação. Peraí que eu já vou organizar a página. Mesmo porque o que nós vamos ter aqui, né? Uma boa parte daquela água, que seria a água dos oceanos, é a água salgada e nós não vamos estar utilizando, né? Hoje já existe, gente, um tratamento para o uso dessa água. Mas eles não conseguem deixar 100% purificada. Quando eu digo 100% purificada, sem a questão do sal. Mas já tem esse estudo também, viu? Tá? É interessante a gente saber isso. Quando começa toda essa problemática do ambiente, toda essa problemática dessa questão da água e tudo mais, qual é a ideia, né? Desenvolver projetos. O que a gente pode fazer para que eu faça uso dessa água, mas eles não conseguiram, até aqui no Brasil, não se tem um estudo de purificação de 100%. E aí a gente sabe que, na verdade, a gente tem que observar principalmente essa água que vem
né? Ela é muito importante para o nosso uso. Tá? E nós vamos estudar a água e o uso dela dentro do nosso espaço, que é o Brasil. Então, nós sabemos que no Brasil eu tenho uma infinidade de rios, certo? Eu tenho a formação de uma bacia hidrográfica. Alguém rapidamente me explica o que é uma bacia hidrográfica? É um rio banhado por seus afluentes. Isso. O principal é os seus afluentes. Isso, a gente vai partir da 54, tudo bem? Eu vou fazer algumas coisas com vocês aí. E aí, na verdade, gente, o que que vai acontecer, né? A gente tem uma bacia, eu tenho que ter um rio principal, e esse rio principal, ele tem que ter uma grande extensão. E dentro dessa grande extensão, o que que vai acontecer, tá? Ele vai, na verdade, receber água de outros rios, que, consequentemente, ao caminhar, esses rios também recebem água de outros rios. Então, por isso que ele é uma bacia, porque ele vai ter um volume, um encontro de água de muitos rios, certo? Então, a gente olha toda a importância, a gente estuda todo um problema. Para entender a hidrografia, eu preciso também entender a parte do relevo, certo? Então, assim, geralmente a água, ela vai sofrer uma queda, ela sempre vai sair de lugares mais altos para ela ir caminhando para lugares mais baixos, certo? Sempre assim, porque ela tem que encontrar o quê? Esse caminho. Ela tem que encontrar o quê? Ela tem que forçar uma queda. Né? Então, no estado de São Paulo, só um minutinho, a gente tem existência de vários rios e várias formações vinda das áreas interioranas e ele vem essa queda. Tudo bem? Quem me chamou? Para a página 54 a gente já fez. Isso, eu sei. É só para a gente ter um pontinho de partida, tá bom, meu amor? No começo desse capítulo, a abertura da unidade tá mostrando que, tipo assim, a água evapora, aí vai nas nuvens, que chove e do relevo ela vai descendo a água, escoando pro rio de novo. Isso. Então, quer dizer, o rio ele tem essa nascente, geralmente em lugares que vai sendo mais de planaltos ou até mesmo de planícies, né? E ele vai escorrendo. Mas só que toda essa água hoje, por conta dessas grandes construções aqui da nossa cidade, ela não volta 100%, tá? E como, gente, nós não temos... Desliga o microfone, gente. E como também... e também, na verdade, eu não tenho... Gente, eu preciso que desliga o microfone. E aí, na verdade, eu também não tenho, né? Assim, a água que eu uso da minha casa, a gente não tem o tratamento dela 100%. Então, é por isso que a gente enfrenta problemas aqui. E quando eu uso, por exemplo, tá? Tá assistindo a aula, Miguel? E quando eu tenho, por exemplo, né? Essa questão do problema da água por conta disso. Eu tenho um volume grandioso, mas que já apresenta uma série de problemas. E eu estou usando o Brasil e, mais especificamente, eu estou usando a cidade do quê? De São Paulo, para mostrar para vocês o porquê que a gente tem um impacto ambiental, porque nós estamos em uma grande cidade, onde a nossa cidade ela sofre e sofreu um processo de urbanização. Nem todos têm acesso à água potável ou acesso do uso da água. Nós temos vários rios que foram poluídos. Haja visto quando a gente anda aí na Marginal, por exemplo, Tietê, é o exemplo nítido desse processo, tá? Uma pergunta, Pro. Pode perguntar. Você fala da doce ou da salgada nesse caso? Da doce, que é o que nós usamos, tá? A salgada, nós temos aí o envolvimento dos oceanos, elas são importantes também. Só que quando eu disse no começo da aula, não sei se você prestou atenção, já existe, Miguel, alguns estudos para essa purificação, mas não consegue fazer 100%, tá? Porque para dessalinizar, o que é feito com aquela água, com aquele sal? Você sabe o que é feito com aquele sal lá da... Ele é queimado? Do oceano? Que acontece? Você sabe? Não. É o sal que a gente usa.
Sabiam disso? Não é das salinas que vem o sal? Sim, então, e as salinas, elas são montadas aonde, Miguel? Você sabe? No Rio Grande do Norte. Também, você já viu como que é? Pois Uhum. eu vou ver se na outra aula eu já consigo. Semana que Passada, vem a tava gente já vai ter mais com- aulas, a Pro vai ver. A Pro já foi lá para Cabo Frio, né? Eu não lembro se é em Cabo Frio ou no Arraial do Cabo, que são duas cidades perto. Então, como que acontece? Eles montam assim no chão, gente. Por exemplo, não tem o mar, tem o oceano. Sim. Aí eles montam quadrados imensos, assim, um pouquinho mais fundo, para que a água do mar ela venha cobrir esse lugar. É como se fosse uma poça d'água, mas um pouquinho mais fundo. Aí, depois eles vão fechando aquela barreira para a água não vir mais. Dali ela vai ficando. E eles vão colocando, sabe aquelas, como se fosse energia, você já viu, né, Miguel? Como É se fosse verdade, né? uma energia eólica. Sim. Aí vai provocando um vento, que é para provocar a água o quê? Secar. Quando a água secou, fica aquela areia. Aí vem um caminhão, ele faz toda a varredura e leva para as empresas. Ali são as salinas. Pois vocês dão uma olhadinha no Google, é muito legal. Entra para vocês saberem. A gente tem aqui, né? Por que nós temos aqui, gente? Porque o nosso litoral é banhado pelo oceano E o clima tem que ser muito bom, né? e o Tipo, clima a tem que ser muito chuva. bom para poder secar. Porque, na Secar verdade, quando eu rápido, digo né? secar, isso tem que provocar evaporação. Isso aí. Porque senão demora muito. E por isso que eles também provocam a questão, coloca aquelas, né, da energia eólica, que é para você provocar o vento. O vento e o sol, ela seca mais rápido. É bem legal. Eu gosto É, da vocês terra. já foram lá no. Alguém já foi lá para essa parte do Rio de Janeiro? Para Cabo Frio, Nunca fui Arraial pro do Rio de Cabo? Janeiro. Tá. Nunca fui É pro uma Rio parte, não é de ali Janeiro. no centro, é uma partezinha mais afastada, né? Lá, esse Tava lugar, querendo ir pro Rio. esse lugar lá para eles, gente, é como nós vamos aqui no nosso litoral. Por mais que eles tenham as praias ali no Rio de Janeiro, eles saem muito para essa região. É onde fica Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio. É uma região muito bonita e é uma região também que fornece um setor econômico para a gente também, né? Certo? E aí, mais uma vez, comprovando para vocês, como o Brasil, ele não é banhado por mar, ele é banhado por oceano, porque a água do oceano, ela é o quê? Salgada, e de lá eles vão retirar. São as Salgado. salinas. E eu acredito também, você chegou a ver, Miguel, no Rio Grande do Norte? Sim, porque semana retrasada tava mostrando no Globo Repórter como que é a Salinas. Aí eu assisti a reportagem. Não é legal? É muito. Parece gelo. E isso aí vai ficando tudo aquela coisa branquinha, assim, por cima. Aí vem o caminhão, aí ele vai fazer todo um trabalho de Sim. purificação, de limpeza, né? Ele é industrializado para poder chegar aonde? Nas nossas casas. Então, olha só. E aí, além disso, no oceano, a gente tem os transportes, a gente tem. Eu vou ter uma visita aqui hoje, espera aí que eu vou tirar. Nós vamos ter toda a questão de transportar produtos. A gente usa os oceanos para levar o quê, tá? Os produtos mais diversos para lugares mais distantes. Nós temos também. Mas, assim, o uso da água é a água doce. E aqui no Brasil, problema. Por quê? Principalmente nos centros urbanizados. São Paulo, Rio, Porto Alegre, alguns lugares mais que as cidades vêm crescendo, tá? Então é assim, o ser humano, ele joga, né, que é jorra também é a mesma forma, uma série de resíduos. E esses resíduos acabam acontecendo o quê? Poluindo, e a gente vai tendo problema. Uma outra questão, nem toda a água da chuva volta. Toda a água que sai da minha casa, ela não é tratada 100%. Nós temos aqui, eu não sei se eu já disse para vocês, São Caetano, tem uma estação, e a Pro já foi visitar uma vez lá. Eles só conseguem purificar 80% da água que é usada lá na cidade de São Caetano. Quer dizer, perde 20%. E perder 20% de água, gente, é muita coisa. Porque se ela é um ciclo, ela tinha o quê?
que voltar. E a gente não tem esse retorno, tá? Mas ela não volta? Então, Ela volta, mas 20% perde. 20% perdeu. Nossa. 20% foi perdido. Certo? Tudo bem, minhas riquezas? Bom, aí eu pedi para vocês, a gente já fez essa página, só para acertar com vocês, tá? Então, essa página está certinho. Aí eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Vocês desculpam da semana passada, mas a Pro vai estar repondo, eu vou estar mandando esses vídeos, ou até se a gente precisar de uma aula, antes das provas, tudo a Pro vai fazer, tá? Eu vou repor. O que que aconteceu, gente? Meu notebook quebrou. Novinho. Eu quase entro em depressão, mas não vou entrar, porque ele é apenas um notebook. Ó, página 54, ok. sim, Aí, a gente parou na 58, a gente fez a 58. Isso. Aí nós fizemos aqui, eu fiz com vocês essa parte também, tá? Que foi 57, e aí eu pedi a 58, tudo bem? Aí eu pedi para que vocês me enviassem. Chegou para vocês? Sim, eu enviei até. Tá, porque aqui, na verdade, a Pro tem que corrigir de cada um, e eu já Eu vou já acertar. fiz também. Tá bom, Enviei. vocês são minhas riquezas. Aí, ó, potencial e consumo hídrico. A professora já acabou de falar. Olha só quantos linha azulzinha tem nesse mapa. Nossa. As Muita. bacias. As Fico o dia inteiro bacias. contando. Isso, e não termina, né? Porque a gente não consegue. Porque a gente Eu vai olho errar a para um conta e lado, começar de novo. para uma região, a hora que a gente for olhar para outra, a gente já se perdeu. Mas toda hora, você acabou de falar que às vezes a gente perde 20% da água. Mas É. toda vez a gente perde 20% da água ou não? Sim, porque toda vez tem um tratamento, não todo dia, mas eles vão fazendo um balanço de tempo em tempo. Eles não conseguem o Duda, eles não conseguem, meu amor, 100% tratada. Isso a Pro tá falando na cidade de onde, gente? De São Caetano, hein? Alguém já foi em São Caetano aqui? Já. Aham, Já. eu fui. Né? Então a gente sabe que é uma cidade que tem toda a estrutura, mas ainda eles enfrentam esse problema que é uma falha. Agora vamos pegar aqui, ó, a cidade de São Paulo. Vocês acham que com todo esse problema da água que nós temos, essa quantidade de bairros que crescem aqui em São Paulo sem estrutura, existe um tratamento adequado? Não. Não existe. Não. Aí, depois, página 60. Tá? Eu pedi para vocês. Não, a gente parou na 59, a gente ia Não, começar. Então, assim, ó, o que que eu vou fazer para vocês? Eu vou pedir para vocês. Chegou para vocês ontem uma letrinha de uma música que eu mandei? Sim. Terra, planeta, água? Sim. Desculpa, Vocês conseguem abrir por aí ou não? Consigo. eu Tá. consigo, Pro. Tá. Então, ó, eu vou. Não consigo. A Pro vai pedir os exercícios a partir da 61 para vocês, combinado? Tá? E aí, a semana que vem, eu já vou explicar. Quando? Eu não vou pedir agora, a Pro pede no aplicativo para não fazer confusão. Pode ser? Na sexta-feira eu peço, que é o nosso combinado. Aí eu já marco uma datinha de entrega e a gente já corrige tudo. Mas presta atenção aqui. Você Oi? enviou tem Duas questões vezes. suas? Por que que eu enviei 2 vezes? Porque ela não apareceu para mim. Tá? Mas é só para a outra, uma que eu Não precisa mandei, fazer era só nada, para. né? Não, era só para leitura, só para a gente usar. Quem consegue ler para mim essa música? A letra dessa Eu música? consigo. Eu Posso Tá. ler, Pro? consigo. Pode. Tá, então vamos fazer assim. O Miguel lê uma parte. Quem mais quer ler? Ah, que Eu. página. Eu. O Pedro lê outra. A hora que eu vou falando troca, não tem página. É a letra da música É que lá em tarefa, José. tá em tarefas, tá? Então vamos lá. Quem começa? Eu? Eu vou acompanhar a minha daqui. Vamos lá. Tá bom. Vai. Oh, peraí, só deixa E eu... todo mundo presta atenção, hein? Pode começar, Ok. Pro? Pode. Planeta Água. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão.
água que faz inocente riacho e deságua, na corrente do ribeirão, na corrente, é rima, Na na corrente do corrente do ribeirão. ribeirão, Aí, para aí. Água que nasce na fonte serena do mundo, serena do mundo. Por que que ele fala serena do mundo? porque ela tá no mundo. Ela nasce em um local, a gente pode usar essa palavra. Se eu chegar aqui, vamos pegar agora serena no mundo. Eu vou pegar essa parte que ele fala da nascente, eu vou usar, vamos usar para o Rio Tietê? Então, eu disse para vocês que onde nós temos esse rio, o que que vai acontecer? Tá? Ele nasce limpo. Então, eu vou usar esse sereno como água límpida, água pura. E ela escorre para as correntes do ribeirão. E ainda vai. Continua, Pedro. Onde ele parou mesmo? É no... Na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cataratas. Ronco de trovão e depois dormem tranquilas. Isso. Quem continua? Posso ir, Pedro? Pode. No leito dos lagos. No leito dos lagos, água dos iguarapés. Isso. Onde Lara, a mãe d'água. É a misteriosa canção. Quem Pode mais? continuar, Pro? Pode continuar. Mais alguém quer ler? Então continua. A água que o sol evapora, pro céu vai embora. Vira nuvens de algodão, gotas de águas da chuva, alegre arco-íris. Sobre a plantação, gotas de água da chuva. Tão tristes são lágrimas. Na inundação, águas que movem moinhos. São as mesmas águas que enxergam o chão e sempre voltam humildes. Profundo da terra, planeta água. Isso. Quem consegue me falar alguma coisa daí? Quem consegue? Será que eu consigo incluir em algum momento essa letra dessa música para o conteúdo que nós estamos estudando? Ou não tem nada a ver? Da água. Hã? Porque ele está falando do ciclo da água. Isso, ele está falando do ciclo da água, né? Ele está falando sobre... ele está falando todo o ciclo da água. Mas o que mais que ele fala? Ele fala Água dos Igarapés, onde a Lara, mãe da água, a misteriosa canção. Água que o sol evapora. Que o céu... Nuvens de algodão, gotas de água. Aquela coisa que eu estava falando do ciclo da água, né? Que vira água, depois ela evapora, ela vai para nuvens, chove, escola. Isso. Sim. Sim, tá? Então, é isso mesmo. É o ciclo da água, é a necessidade que ela leva para as pessoas. Eu uso água para beber, eu uso água para Você plantar. colocou a música 2 vezes no... Sim, porque ontem, a hora que a Pro olhou, Miguel, ela não aparecia para mim. E aí, eu querendo que tivesse para vocês, a Pro acabou mandando mais uma vez, porque eu falei, eu quero mostrar para eles, né, que tem todo um aspecto para essa questão. E até uma crítica, né? Terra, planeta, água. Será que eu posso dar esse nome para o nosso planeta? Com tudo que nós temos hoje? Pensa aí um pouquinho. Porque, tipo assim, 70% do planeta é de água. Mas não 70% do que eu uso, né? E, na verdade, o que vai acontecer? E o que vai acontecer?
né? A gente tem toda essa problemática com o meio ambiente, essa destruição. Então, ela vem mostrar para a gente que onde a água ela nasce, ela é tranquila, ela é pura, ela mata a sede da população, ela é usada para as plantações. E algum momento na letra dessa música, ela aponta algum tipo de problema? Sim. Aonde você vê esse problema, Miguel? Eu não Peraí, sei. sem querer eu saí da música. Mas eu lembro que a Natália tinha lido uma parte que falava sobre um problema. Aqui. Dá uma olhada. Quero ver se vocês olham aí e se vocês conseguem ver essa Essa ideia. parte, águas que movem moinhos, são as mesmas águas que enchem Encharcam o Aqui, ó. chão. Gotas d'água da chuva tão tristes, são lágrimas da inundação. Isso, na inundação. Quando levemente, né, ele mostra um problema da inundação e que muitas vezes não é um problema causado pela natureza, e sim Nossa, pelo Pro. homem que provocou a natureza. Pro, Ah, aqui, olha, Ah. na página 61, tá mostrando o consumo d'água, né? Para agricultura utiliza muito. sim, muito. A gente, na verdade, porque a gente tem que contar a agricultura, ô Pedro, igual eu estava falando com o pessoal na outra aula. Eu não conto a agricultura só com os grandes proprietários, eu tenho os pequenos proprietários também. Então, se eu olhar o setor agrícola, ele é movido por toda a questão. Por mais que eu tenha tecnologia e tudo mais, eu não consigo pegar a água e, na verdade, não utilizá-la. A água, ela... E aí a gente fala assim, nossa, a gente usa muito em casa, vem uma conta alta, mas olha quantos por cento. 10, do mundo inteiro, 10%. Sim. Inteiro, 10% só. Sim, tá? Sim, né? Então, ó, aí, quando eu pedi para vocês olharem aí, é por conta disso, né? Então, a gente, vocês sabem o que é para fazer aqui na página 60 da apostila de vocês? Não, porque eu não li ainda, mas vou ler agora. Então, ó, eu vou ler aqui com vocês essa parte aqui, ó. Tá? Então, a gente analisando isso, e aí vocês veem a quantidade, a gente vê o quanto as atividades agrícolas, elas precisam. E a gente também, né? Por isso que eu falo para vocês, a gente precisa desse uso adequado. Então, enquanto vocês vão pegando aí a apostila nessa página, vocês conseguem perceber, até eu chamei atenção na aulinha que eu gravei para vocês ontem, a questão do indígena em relação à questão do uso da água, será que eles utilizam muito, né? Mas assim, como que é a forma? Consciente ou inconsciente? Eles têm que ser conscientes, porque eles têm pouco. Tá? Na verdade, não é nem essa questão do pouco, né? Quando o europeu chegou aqui, aí a gente entra na parte de história. Nós sabemos que o nosso Brasil, ele sofreu um processo do quê, gente? De colonização. De raptação dos portugueses. De raptação dos portugueses. Muito bem, Pedro. Essa foi boa. E aí, na verdade, o que vai acontecer? Eles chegaram aqui e nós tínhamos os índios. E esse índio cuidando da natureza perfeitamente. E, na verdade, o uso que ele se fazia da água, o cuidado que ele tinha, até mesmo quando se retirava os peixes, porque ele sabia todo o processo, né, da fertilização e tudo mais, com muito cuidado. E, de repente, nós começamos a ter uma agressividade. Então, faz queimada, retira a vegetação, destrói e começa a aumentar a população, começa a chegar mais gente, começa cada vez mais o desenvolvimento. E aí eu digo para vocês, né? Aí eles vão chegando. E aí, o índio, ele vai percebendo que o cuidado que ele tinha em relação ao seu espaço, inclusive a terra e a água, não era o mesmo que os europeus faziam, porque o que eles retiravam da natureza para plantar, e muitas vezes o que eles vão usar para plantar, acabava afetando aonde? A própria água. E aí,
né? Como se fosse dizer a própria natureza, né? Então, quer dizer, os índios, eles deixam uma herança para gente, é um cuidado. Ele deixa essa ideia de que nós temos que cuidar, de que nós temos que valorizar. E hoje, com tudo, ele passou o problema no processo da colonização, o seu espaço ele foi totalmente descuidado. Hoje ele tem que ter uma reserva para que ele permaneça. E mesmo dentro dessa reserva, ele sofre todos os problemas de agressão. Por exemplo, pessoas que vão até esse local para retirar madeiras, pessoas que vão para caçar. E aí, dependendo, pessoas que, por exemplo, mudam o curso do rio. Você pode mudar o caminho de um rio? Será que isso, quando você faz... Não, porque o rio tá ali por causa dele, né? Porque Isso, ele um lugar teve próprio. uma formação, gente, natural. Ele teve uma formação natural. E, de repente, eu mudo esse rio, eu mudo todo o habitat. Vou pegar um exemplo muito claro para vocês. Pega um cacto, qual é o ambiente dele? É um lugar deserto. Então, na minha casa, eu pego um cacto e vou colocar ele dentro do banheiro. O que vai acontecer com ele? Vai morrer. Vai murchar, vai morrer, porque ele não tem sol, Não tem seu habitat. Aí vocês vão falar para mim, professora, mas eu vou deixar ele lá e ele não vai, na verdade, eu não vou pôr água nele, mas vai ter todo o processo de ele absorve muita água, né? Isso. E aí, o que vai acontecendo com o tempo? Se a gente usar muito aquele espaço para o banho, vai tendo evaporação, ele vai o quê? Apodrecer. Então, é a mesma coisa eu pegar e eu tiro um animal, eu tiro um vegetal e ponho num lugar. É por isso que quando eu estudo o espaço brasileiro, eu estudo hidrografia, eu sei que cada lugar aqui, cada ação, ela tem o quê? O seu ponto e o seu lugar, ela tem o seu endereço. Então, essa questão, por exemplo, lá no Rio São Francisco, gente, que é uma das bacias muito importantes aqui para o Brasil, com a interferência e a ação humana, eles mexeram profundamente na natureza. Não foi ele que ficou sem água e teve que fazer... Tá? Uma parte que, dependendo do local, nós temos os rios. Você sabia o que é um rio temporário? Não tem aí na parte hidrográfica de vocês. Não. A gente já aprendeu sobre isso. Já. Rio temporário já. Então, presta atenção do que seria. Palavra temporário. Será que não traz alguma coisa aí pra gente? Sim, é que eles enchem de vez em épocas... de cheias, né? Cheias. Quando não, Depois, eles ficam secos. Eles ficam secos. Isso acontece muito aonde, gente? No Nordeste do Brasil. Nordeste. Que é a região da seca, tá? Quando Depois eu vou tudo de uma vez a água. Quando a chuva cai tudo de uma vez. Isso, aí enche, né? E muitos rios que são temporários, alguns lugares eles vão desaparecendo na sua ocupação por uma ação de quem? Ser humano. Nós também somos responsáveis por isso, tá? Certo? Tudo bem? Tá? Então, o que eu vou pedir para vocês depois, tá? Pro, vai ficar muita coisa, mas eu vou dar um espaço de tempo para vocês fazerem. Eu vou pedir para vocês fazerem, a Pro vai passar. Eu não sei se eu vou dar aula para vocês agora na segunda ou na terça, mas vocês já sabem que a gente vai ter mais aulas, né, também. É de quarta e quinta. De quarta e quinta, tá? E aí eu vou dar aula para vocês, e aí a Pro já vai corrigir, e a gente já vai seguir para os outros itens, que aqui é facinho depois pra gente. A gente consegue caminhar, tá? Porque quando você explica um item na geografia, como na história, às vezes vocês veem até isso. Lá no outro capítulo que você estudou, você já viu, porque a gente não consegue falar, tá? Quando eu, por exemplo, explico para vocês, igual a gente, os impactos, não dá para eu falar para vocês sobre uma outra ação. Eu já não falei para vocês sobre o extrativismo? Já. Eu já não falei para vocês sobre agricultura? Já.
sobre a pecuária? Porque Já. quando eu estudo espaço Pronto, físico, saí da letra da música, sabe? tá bom. Porque é a nossa próxima, uma das nossas próximas matérias. Então, só para mostrar para vocês, como a gente muitas vezes eu não, a gente pode ir com mais tranquilidade, que não vai atrasando, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou, a hora que sair daqui, eu vou programar a aula, eu vou programar a atividade. Se Ô, Pro, sexta-feira essa não aparecer, vocês me mandam uma mensagem para eu ver o que está acontecendo. Manda no meu WhatsApp. Pro, não entrou. Eu vou pôr para programar 9 horas. Fala. Essa atividade dessa letra não precisa mandar nada mesmo, né? Hã? Essa atividade. Não, nada, tá? Não precisa. Tudo bem? Ok. Tudo. Tá. Ok. Tem alguma Tá. dúvida? Oi, meus Não. amores. Se eu não me engano, na primeira que você postou, você falou no final que era para fazer o exercício 1 da página 59. Aí eu já Isso. tinha feito e te mandei. Tá, não, esse sim, esse da página 59, sim, da letra da música era só pra gente analisar, tá? Tá. Tudo bem? Tá, Ok. esse da 59, sim. Ok. Agora a letrinha da música, depois vocês escutam a música, é tão bonitinha. Vou ver se eu consigo escutar com vocês na próxima aula, tá bom? Ô, Pro, Certo? Aí eu canto Poderia ter também, mandado o link da letra. tá? Eu mando. Mas é Ô, só Pro. entrar, coloca lá no YouTube, Terra, Planeta, Água. Quem canta é o Guilherme Arantes, a sua mamãe deve conhecer. Ô, Pro, Ah, Já, Pro. é na apostila 2 ou na 3? na 2, a gente vai finalizar Ok. essa, tudo bem? Aí depois a Ok. gente eu já vejo com vocês para a gente já repor, tá bom? E ou Ok. se não vou gravando a aulinha, tá bom? Então a gente vai terminar nossa aulinha por aqui. Ficam bem, passou rapidinho, né? Passa Aham. muito rápido. Ah, que pena. Se É. cuidam, dá um beijo aí em toda a passou família de rápido. vocês. Né? E Ah, mais uma vez a né? Pro pede desculpa da semana passada, porque é muito ruim a gente né, ter a programação. Mas são É. coisas que, com a tecnologia, a gente não pode, não é igual na sala de aula, né, gente? Não deu certo, a gente vai. Com a tecnologia não funciona Na tão sala, fácil na assim, sala de né? aula é tudo Tchau, Pro. Tá? viciado, dá pra ver tudo. Tá. Tchau, A Pro vai Pro. pedir só para vocês irem saindo para não ficar ninguém aqui, tá bom? Tá bom. Tá. Tchau, Pro. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau. Fica Pro. com Tchau. Deus. Dá um beijo em toda a família Amém. aí. Tá? Tchau. Tchau. Pronto. Vamos lá. Tem mais 2 aqui. Isso. Tchau.